Bom dia a todos. Meu nome é Renato Barros, eu trabalho na equipe de projetos de cibersegurança da Módulo. Também atuo na gestão de conhecimento do software Risk Manager, né? A nossa empresa, software já bem conceituado no mercado já há bastante tempo. E a gente desenvolveu algumas soluções baseadas no Risk Manager para atender a outras frentes, né? Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês aqui? Como é que a gente automatiza a gestão contínua das vulnerabilidades, né? Das avaliações de vulnerabilidades. Tá, eu vou fazer uma apresentação bem hands-on. Essa aqui é a única tela de PPT que eu vou mostrar para vocês. Tá? É só a nossa apresentação realmente do que a gente vai falar, né? Quem sou eu. E a gente vai tratar diretamente agora aqui no sistema, para dar tempo de a gente mostrar o que eu preciso mostrar para vocês aqui dentro do nosso tempo. Então, a gente criou uma solução chamada Security Manager, né? Ela provê soluções de cibersegurança baseadas no Risk Manager. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente implementa a parte de gestão de vulnerabilidade dentro do software. Tá legal? Todos os ciclos, né, de avaliação de vulnerabilidade, todo o ciclo de gestão, né, essa gestão contínua da vulnerabilidade. Então, ele tem várias etapas do ciclo de gestão que vão ser apresentadas, que a gente colocou no sistema como gestão, né, criando painéis, eventos de tratamento e etc. Eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem a primeira parte do tratamento de vulnerabilidades é primeiro definir qual é o escopo dos ativos que vão ser analisados. Então, a gente tem aqui no primeiro grupo, né, de ações a serem realizadas, é a identificação, análise e avaliação. A gente vai identificar qual vai ser o nosso escopo de avaliação. Então, a gente vem aqui no módulo organização, eu já criei uma interface aqui demo, né, um perímetro demo, com dois subperímetros, um chamado DMZ e o outro rede interna. Na DMZ, a gente tem um ativo, que é o de e-commerce, né, um servidor de e-commerce, e na rede interna a gente tem mais 3 ativos. Cada um desses ativos aqui, é bom falar até antes, não é a proposta do Security Manager realizar os scans de vulnerabilidade, tá? E essa parte de scan a gente faz como integração ao sistema. Então, a gente pode executar um scan de vulnerabilidade usando o Nessus, o OpenVIS, né, o Qualys, ou qualquer outra ferramenta de mercado que realize o scan de vulnerabilidades e gere um arquivo XML com os resultados. Esse arquivo XML a gente consegue importar para dentro do nosso Security Manager e consolidar esses resultados e criar os planos de ação a partir daí, tá ok? Então, aqui eu já fiz essa integração, né? Vocês podem ver, eu tenho um ativo chamado demo de Econ. As vulnerabilidades dele já estão analisadas, já foram varridas, já foram mostradas aqui no sistema. E o que eu faço depois disso? Para esses 4 sistemas aqui do meu escopo, esses 4 ativos de TI do meu escopo, eu vou criar um projeto de vulnerabilidades. No caso aqui, eu já criei 2 projetos. Por quê? Porque no ciclo, o que acontece? A gente precisa fazer a identificação do escopo. Depois da identificação do escopo, a gente vai varrer as vulnerabilidades desses ativos. Varrendo as vulnerabilidades, a gente vai analisar o que a gente vai realmente tratar, o que a gente vai aceitar, né, em termos de vulnerabilidade. Botando para tratamento, a gente vai criar os planos de ação, né, dessas vulnerabilidades, vai tratar efetivamente e vai executar um reteste ao final de tudo, para verificar se realmente aquelas vulnerabilidades que foram ditas como tratadas foram realmente tratadas dentro do escopo. Tá ok? Então, eu criei 2 projetos aqui. Um do primeiro ciclo de vulnerabilidades, com os ativos dentro do escopo, aqueles 4 ativos que eu falei. O escopo de vulnerabilidade já está aqui, de cada um desses ativos, foram realizados através da ferramenta do Nessus, né? A gente analisa essas vulnerabilidades, esses ativos, né? E a gente manda processar essas vulnerabilidades de cada ativo para que sejam possibilitadas a avaliação de cada uma delas. Então, depois que a gente processa as vulnerabilidades desses ativos, a gente vai avaliar o que a gente vai realmente tratar. A gente vai traçar um plano de tratamento. Aqui na lista de vulnerabilidades, a gente pode escolher quais vulnerabilidades a gente quer tratar. Aqui tem um detalhamento de cada uma delas, para você identificar o que você consegue tratar, qual é a prioridade que você vai utilizar. Você pode utilizar o CVSS Score, né, o nível de risco, né, de criticidade daquela vulnerabilidade, para orientar a criação desses planos de ação. E a gente vai mandar para tratamento. A gente clica na vulnerabilidade, ou todas, né? Clica em tratar e gera um evento de vulnerabilidade. Tá ok?
e também a gente pode gerar um relatório de vulnerabilidades identificadas. Então, a partir do que eu analisei do meu escopo através do scanner de vulnerabilidades e coloquei no meu projeto, eu consigo gerar um relatório, que é basicamente um relatório parecido com esse aqui, né? Eu criei uma empresa fictícia, SA, a gente consegue colocar o logo da empresa de forma automatizada também no relatório. A gente tem algumas informações, como foi o escopo da análise, né? O que a gente considerou para fazer essa avaliação, né? Qual foi o nível de criticidade que a gente utilizou, quais foram as redes avaliadas, a relevância de cada um dos ativos associados nesse escopo, né? Criticidade das vulnerabilidades avaliadas em cada um desses ativos, painel de criticidade também, né? O top 20 de ativos com vulnerabilidades, aqui só vão aparecer 4, né? Realmente. O total de vulnerabilidades por medida de risco, a gente cria uma medida de risco baseada nos níveis padrão dos scans, né? Que são baseados no CVSS, que vai de 0 a 10. A gente faz um deparo para criar um nível de risco mais customizado em relação ao nosso padrão do Risk Manager. E a gente tem todos os painéis, o top 10 de vulnerabilidades encontradas nesses ativos e o detalhamento de cada uma delas. Então, a gente vai ter qual é o ativo que foi avaliado, endereço IP, relevância, a rede, qual foi a vulnerabilidade identificada naquele ativo, a porta, o protocolo, a medida de risco, né, se foi muito alta, qual foi o CVCS score, baseado no scanner, a descrição, a situação, a evidência do que foi pego nessa avaliação, e o CVID, se tiver. Né? Alguns não têm o CVIDs, mas alguns outros a gente consegue ter a quantidade de CVIDs relacionados àquela vulnerabilidade. Tá ok? Isso aqui é só passando rapidinho no nosso relatório. E aí a gente vem para o plano de ação. A gente vem no painel de vulnerabilidades para plano de ação. Eu posso listar meus eventos de plano de ação, né? Eventos gerais da minha gestão contínua. Então, eu tenho um registro corporativo, onde eu vou criar o registro da minha empresa com a logo e a descrição da empresa. Eu tenho os eventos de vulnerabilidade, que foram aqueles que eu coloquei para tratamento nos projetos. Então, a gente tem os eventos de vulnerabilidades aqui todos listados e tem os planos de ação. O plano de ação eu posso criar automaticamente, né, através desse link. Eu vou criar um plano de ação. O plano de ação nada mais é do que um agrupamento de vulnerabilidades. Mas a facilidade do plano de ação é que eu posso enviar esse plano para áreas diferentes de acordo com o tratamento, de acordo com aquela vulnerabilidade. A gente pode ter uma segregação de áreas que necessite dessa segregação de planos. Então, facilita aquelas pessoas que são responsáveis pelo tratamento de determinados ativos verem apenas as vulnerabilidades daqueles ativos, né? Senão ficaria uma listagem muito grande de vulnerabilidades para serem visualizadas e tratadas. E a gente tem o painel. Depois que a gente cria os planos de ação, a gente vai ter o painel de tratamento, né? Onde a gente vai ter a quantidade de planos de ação criados, as vulnerabilidades que estão nesses planos de ação. A gente tem a referência, né, do ciclo de análise que foi realizado, aqui, esse foi de janeiro, né, do meu projeto de janeiro. A gente tem filtros também por criticidade das vulnerabilidades, relevância dos ativos, quantidade de vulnerabilidades por plano de ação. Então, tem um plano de ação com 24, outro com 18, outro com 16, outro com apenas 6. O status de cada um dos tratamentos, né? Tem 2 planos de ação em tratamento ainda e 2 planos de ações finalizados. Todos estão aprovados, né, dentro do ciclo de aprovação dos planos. E a gente tem a listagem dos planos que a gente consegue fazer filtros também. Então, se eu clicar aqui nesse aqui, que está em tratamento ainda, que é o da ação do demo 01DC, eu vou ver apenas aqui na listagem abaixo as vulnerabilidades relacionadas a esse plano de ação. Tá ok? Esse aqui está finalizado. Vamos ver se ele está finalizado. Eu vejo aqui se todos estão implementados. Beleza, tudo implementado. É um plano finalizado. E como é que eu vejo o detalhamento desses planos agora? Eu tenho um painel de acompanhamento, vulnerabilidades de acompanhamento. Nesse acompanhamento, eu vou fazer uma validação do que foi realmente tratado dentro do ciclo de tratamento do plano de ação, né? E também vou fazer o reteste, que é o meu segundo ciclo de análise. No meu primeiro ciclo de análise, que é o de janeiro de 2022, eu vejo todas aquelas mesmas, os ativos que eu tenho, né, os 4 ativos do escopo. Total de vulnerabilidades foram 64 encontradas, 10 críticas, 13 altas, 33 médias e 8 baixas. Né? Tipificação são todas novas, né? Naquele meu ciclo foram todas vulnerabilidades novas encontradas. A situação de cada uma delas, a gente tem 53 tratadas, né, dentro do plano de ação e 11 ainda não foram respondidas, né, não foram tratadas ainda. A gente pode também ter as não tratadas, caso o técnico resolva
que aquela vulnerabilidade não consiga ser tratada, ele pode marcar o evento como não tratado. A gente tem filtros também pelo tipo de ativo, né, pelo hostname, pelo sistema operacional, pelo protocolo, UDP e TCP, quantidade por porta, e aqui o detalhamento de cada uma delas. E aqui a gente consegue também ver qual foi o status, né, para aquele tratamento daquela vulnerabilidade, anexar uma evidência, eu consigo ter um preview também dessa evidência aqui no painel diretamente, né? Peguei aqui só um exemplo aqui da atualização que eu fiz, né? Tem um histórico de atualizações que comprova que aquela vulnerabilidade foi tratada através do patch que foi sugerido na ação de tratamento pelo próprio scanner de vulnerabilidade. E aí, o que eu vou fazer? Passou todo o meu ciclo, eu vou criar o meu segundo ciclo. Eu fiz um ciclo mensal, tá? Mas o ideal é que seja pelo menos trimestral para dar tempo de criar os planos de ação, realizar os tratamentos e gerar o reteste, tá? Então, no segundo teste que eu fiz, no meu reteste, no caso, meu segundo ciclo, o que aconteceu? Mesma quantidade de ativos, né? O mesmo escopo de avaliação, mas o total de vulnerabilidade subiu para 72. E o que aconteceu? Dessas 72, são 8 novas, né? Eu tinha 64, subiu agora para 72, eu tenho 8 novas em relação ao teste anterior. Reincidentes não tratadas, 11, ou seja, tem 11 vulnerabilidades que eram para ter sido tratadas no meu plano de ação anterior e não foram tratadas ainda. Tem as reincidentes reportadas. Isso aqui quer dizer o seguinte, isso aqui é mais ou menos um X9, né? Aquela evidência que foi colocada, aquele plano de tratamento que foi marcado como tratado, né? Aquela ação de tratamento em relação à vulnerabilidade foi dita como tratada, mas na verdade, com o segundo scan, foi avaliado que ela não foi. Ela permanece, né, sendo reportada no scanner de vulnerabilidades. Então, são vulnerabilidades recorrentes, reincidentes. E o que foi realmente tratado foram 49, não as 54 reportadas, né, no plano anterior. As 53 reportadas no plano anterior. A gente não tem nenhuma ação de tratamento nova, né? É um novo ciclo que está se iniciando, e aqui a gente tem os mesmos campos, né, de visualização, a gente consegue fazer filtros, né, por críticas, por exemplo. Quero saber quais ativos têm vulnerabilidades críticas. São 3, né? São 10 vulnerabilidades críticas no total, e eu consigo ver quais são os ativos que têm as vulnerabilidades críticas, por exemplo, né? O painel ele é todo filtrável, né? Todo manipulável, para que você consiga ter a melhor visibilidade e a tomada de ação seja embasada. Tá ok? Vou finalizando por aqui. Acho que acabou o meu tempo, mas eu queria mostrar para vocês todo esse ciclo da gestão de vulnerabilidade. Qualquer dúvida, detalhamento que vocês precisem ter, vocês podem entrar em contato com a gente pelos canais oficiais da Módulo, e a gente está aberto a perguntas. Podem colocar no chat que a gente responde. Obrigado a todos.